Pessoal, vou chamar aqui um companheiro Murilo Sampaio, ator. Vou conhecer ele aqui, né? Eu mesmo vou me apresentar aqui para ele. Olá, Murilo, tudo bem? Sou Miguel. Olá. Como é que vai? Olá, Miguel, tudo bem? Você me escuta bem? Escuto bem. Chazão, prazer conhecer vocês, prazer. Um abraço aí para a galera da TV Fórum. É isso. Aí, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Murilo Sampaio, ator, trabalhou em várias séries, vários filmes. Não vou nem listar aqui, que é muita série, muito filme, mas aí vocês conhecem ele. Murilo, a gente aqui está acompanhando esse debate sobre a violência nas escolas. Eu vou colocar um trecho aqui do que o Alexandre de Moraes falou, depois a gente comenta alguma coisa. Pode colocar aí, Gui, por favor. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, determinar que o que não pode ser feito na vida real, no mundo real, não pode ser feito no mundo virtual. Para mim, bastaria, presidente Lula, um artigo na lei a ser regulamentado pelo Congresso. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. É simples. É simples se nós aplicarmos a legislação. Eu digo aqui em nome do Tribunal Superior Eleitoral que nós conseguimos combater a desinformação ano passado com a legislação existente, com uma interpretação protetiva à democracia, é verdade, mas uma interpretação necessária. Essa mesma interpretação é necessária para a proteção das crianças e dos adolescentes. O ministro Flávio Dino se referiu agora, alguns anos atrás, 5, 6, 7, 10 anos atrás, era a Deep Web que tinha essas mensagens. A investigação era muito mais difícil. Era necessário, eu atuei assim, seja como secretário de Segurança Pública de São Paulo, como ministro da Justiça, nós precisávamos infiltrar pessoas na Deep Web para, a partir disso, chegar àquelas pessoas que estavam divulgando. Hoje, é na rede social normal, é no Twitter. Você entra no Google, ensina uma criança como se faz uma bomba, incentiva a criança a repetir o que ocorreu nos Estados Unidos, um grande atentado. E as plataformas, lamentavelmente, em que pese terem progredido na colaboração, e eu venho realizando várias reuniões, mas se recusam ainda a serem responsabilizadas. Presidente Lula, eu rapidamente, mas eu faço aqui uma analogia simples do mundo real e do mundo virtual. Porque as plataformas dizem, as big techs dizem que são meros depósitos de informação. Então, elas não podem ser responsabilizadas, segundo elas. No mundo real, se cada um de nós aqui, nós temos um depósito e você aluga esse depósito, obviamente você não pode ser responsabilizado se a pessoa lá guarda droga, contrabando, se a pessoa lá guarda alguém, coloca alguém que foi sequestrado, porque você não sabe. A partir do momento que você sabe e você renova o contrato, você pode ser responsabilizado. A partir do momento que você sabe, renova o contrato e monetiza isso, você ganha em cima disso, você tem a obrigação de ser responsabilizado. O que as redes sociais fazem é ganhar em cima desse incentivo à violência, desse incentivo ao discurso de ódio. Isso precisa cessar imediatamente. Murilo, então, o que você acha desse trecho aí do Alexandre de Moraes? Eu gostaria de fazer uma observação. Eu conheci o ministro anos atrás, porque eu sou advogado, né, antes de me tornar ator, lá em Salvador, em alguns congressos de direito constitucional, que é a especialidade dele. E eu concordo porque a internet, já naquela época, era uma terra sem lei e hoje continua, né? Eu acho que a população, de modo geral, não teve uma educação para estar na internet. A internet
é como se fosse um espaço onde se pode ser o que quiser e se pode falar o que quiser. E a internet monetiza a repetição, né? Então, quanto mais se fala sobre alguma coisa, mais se ganha dinheiro sobre alguma coisa. Só que a internet não filtra, né? Esses aplicativos, essas redes sociais, elas não filtram o conteúdo do que está sendo replicado. De modo que o discurso de ódio, eu acho que hoje tem sido um dos principais produtos, né, disseminados na internet. E eu acho, sim, que as prestadoras de serviço, no caso, né, de rede social, elas têm que ser responsabilizadas quando não agem para frear esse tipo de movimento, né? Muito bom. Murilo está na série Dom, né? Segunda temporada da série Dom. Isso. E, Murilo, o Alexandre de Moraes ele fala também que essas plataformas elas têm uma legislação um algoritmo muito ágil, né? Inteligência artificial, tanto inteligência artificial quanto equipes, né? Para combater violação de direito autoral, por exemplo, né? Eu sei que eu trabalho aqui no YouTube há um tempo já, se a gente colocar um trecho, uma musiquinha, entendeu? A gente derruba a live na hora. Sim. Os robôs são poderosíssimos. O Instagram era assim antigamente também. Então, as redes sociais têm os algoritmos para um sistema de inteligência artificial para combater violação de direito autoral, pornografia infantil e pedofilia. Ele tira na hora. O algoritmo tira, segundo o Alexandre de Moraes, porque ele estudou muito isso, porque ele é um dos articuladores da lei da fake news e tudo. A maioria o algoritmo tira. Quando passa, porque é coisa que fica na dúvida, né? Uma coisa que é ambígua, às vezes não se sabe. Aí vai para uma equipe para analisar. Então, o que ele pede é que usem isso também para crime de ódio, crimes contra a democracia. Ele cita 3 ou 4, que é incitação ao nazismo, propaganda nazista, propaganda fascista e racismo. E homofobia, não sei, mas nesses 3 ou 4, né, que as redes podem colocar um algoritmo também, né, contra a democracia, fascismo e racismo. Quando houver esses crimes, forem identificados pelo algoritmo, tira na hora, avisa a pessoa, notifica a pessoa, e se a pessoa, porque às vezes pode ser um erro, né? A pessoa não estava fazendo só, estava discutindo uma coisa, a pessoa já reclama, e aí vai para uma análise, não, libera de novo, a pessoa só estava fazendo um comentário. Né? O que você acha, por exemplo, de uma coisa assim? Eu concordo, eu acho que a princípio isso pode parecer uma violação à liberdade de expressão, só que, na verdade, um direito se estabelece sempre em confronto, em contraponto de outro, né? Não há como, na sociedade moderna, a gente achar que o direito de liberdade de expressão ele é absoluto. Não tem como. Porque quando a gente permite que todo mundo faça e diga tudo, com certeza a dignidade de quem é mais fraco ou de quem não está sob a égide do comando, né, vai sofrer as consequências. E é o que acontece com nós pretos no sentido do discurso racista, é o que acontece com o discurso fascista, é o que acontece com o discurso homofóbico, enfim. Eu acho que isso é prudente, na verdade. Não vejo isso como uma violação de direito. Essa regulamentação, no caso, perdão. Concordo. O Alexandre de Moraes ele fala que em função da crise vivida agora, é importante aprovar a lei agora, inclusive está sendo discutido a PL no Congresso Nacional, e aí você observa a experiência e daqui a um ano você faz o ajuste fino, né? Essa é a vantagem do regime democrático, que você pode sempre modificar, você pode, eventualmente... ele pede também mais transparência dos algoritmos, né? Porque a gente identifica... Aí ele menciona alguns casos, né? Alguns casos grotescos, tipo assim, você está assistindo um vídeo do 11 de setembro, né?
aí você vê o próximo vídeo que o YouTube indica como fazer uma bomba, esse tipo de coisa que é preciso também dar mais transparência, evitar esse tipo de coisa, né? E tem que haver uma regulamentação no sentido de responsabilização dessas plataformas mesmo, porque é ele fez uma equiparação que, para talvez quem não seja do ramo, pode parecer que não faz muito sentido, mas o aluguel do depósito é um pouco disso, né? Quando você sabe que estão alugando na sua casa ou na sua empresa um espaço onde um crime está sendo cometido e você sabe disso, você passa a ser cúmplice disso. Então, o Instagram, o YouTube, o Facebook, o Twitter, eles têm responsabilidade a partir do momento que eles são notificados, né, que a própria sociedade civil comunica ali o que está sendo replicado e eles não fazem nada. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de cultura audiovisual também, aproveitar a sua Respira, né? experiência, né? Vem cá, fala um pouquinho dessa série Dom aí pra gente Então, gente entender. Dom é uma série do Prime Video, né, que é baseada na história de um garoto de classe média aqui do Rio de Janeiro, que se tornou expertise em assaltar carros e casas de luxo no início dos anos 2000. E ele era adicto, né? Ele era viciado em cocaína e tinha um pai policial. Então a história ela é baseada nos fatos reais, né? E ela é sobre as desventuras desse cara e essa relação muito íntima dele, na tentativa de recuperação da adicção, na tentativa de sair daquilo ali, na busca daquele pai em resgatar aquele filho daquela situação, e todo o ambiente, né, da época do tráfico de drogas e de tudo que acontecia, as milícias, né, como a segurança pública agia naquela época, o secretário, a polícia militar, a corrupção dentro da polícia militar. Então, engloba todo esse aspecto aí do início dos anos 2000 no Rio de Janeiro. Ah, legal. E o personagem que você faz? Então, eu entro, na verdade, o personagem que eu faço chama Colibri. Ele é o maior traficante de drogas do Rio de Janeiro. Ele comanda, como ele mesmo diz, a maior boca de fumo do Rio de Janeiro naquela época, a boca mais lucrativa, que é a Rocinha. E ele entra no final da segunda temporada, né? Não posso dar muito spoiler aqui, né? Mas no sentido de ali, contribuir com a fuga do Pedro, né? Complicado esse negócio, né, de comentar a série. Eu tenho até medo. É muito difícil. A única coisa que eu posso dizer É uma arte, né? Mas vê o que você pode falar, sei lá. o que eu posso dizer é que ele entra no final dessa segunda temporada, que foi lançada agora, dia 17 de março, está disponível na plataforma, e ele entra como um recurso, uma salvaguarda do Pedro Dom para se livrar da polícia, mas e aí ele passa a ser refém desse grande traficante. Então eu sou o vilão da terceira temporada, da próxima temporada, que já foi gravada e que estreia em fevereiro de 2024, que é a season finale, né? O grande finale da série. Ah, show de bola, show de bola. Que bom, que bom. Murilo, e qual a sua expectativa aí, então? Fala mais um pouquinho de cultura, continuando, audiovisual. A gente teve esse apagão durante o governo Bolsonaro, né? Foi um momento muito dramático. Eu também trabalho um pouco com cinema, minha esposa é distribuidora de filme, né? Então a gente vive um pouco esse negócio. Qual a sua expectativa agora com o governo Lula na área de cultura? Eu acho que, embora tudo ainda esteja um pouco doído e a gente ainda dependa dos grandes players, né? Até que eu falando de um player, mas, enfim, estamos todos dependendo do mercado internacional para trabalhar, né? Porque o cinema nacional, as leis de incentivo, né, os editais ainda estão em processo, né, de recolocação, né? A gente ainda não pode dizer que a gente está sobrevivendo dessas novas políticas implementadas pelo novo presidente, mas as esperanças são as melhores possíveis, as expectativas são as melhores possíveis, né? A gente passou 4 anos de limitações, a quebra do Ministério da Cultura, a ruptura com todo e qualquer desejo de incutimento no valor da cultura para o povo, né? Foi um processo muito triste. Eu acho que a única coisa boa que aconteceu nos últimos 4 anos, dentro desse processo pandêmico, inclusive, e sobretudo a partir do que aconteceu com o George Floyd,
é o audiovisual se voltar cada vez mais para a diversidade, sobretudo para compor com negros, né? Os castings, assim, falando do meu trabalho, né? Eu senti que até 2017, 2018, era uma luta muito grande para um ator preto conseguir um personagem dentro de uma narrativa interessante ou dentro de um play interessante, e que nos últimos anos tem tido um despertar, né? Nesse sentido. Um despertar acontece pelo capital também, né? Sim. Não, é uma questão cultural, diria, né? Isso, É uma coisa cultural e que o capital, a demanda exige que o capital ofereça. Né? Exatamente. As pessoas querem ver. De fato, é bom que você falar isso. Eu lembro, né? Como todo brasileiro, assistia muita novela no passado, né? E eu lembro uma vez, essa novela até ficou famosa. Às vezes, quando eu menciono aqui, o pessoal lembra, fala aí nos comentários. Uma novela do SBT, se não me engano, que eu fiquei muito chocado, só tinha branco, parecia uma novela na Suécia. Né? Depois eu vi que viralizou, as pessoas até falavam muito dessa novela, era uma coisa assim assustadora, só tinha branco azedo, não parecia que era novela realmente na Escandinávia. Né? E era incrível como isso acontecia, era comum acontecer no Brasil. Até né? pouquíssimo tempo, Miguel, até pouquíssimo tempo. Eu acho que essa mudança ela é muito recente, ela é muito gradativa. Eu vejo hoje produtores de elenco, diretores lutando, né, para conseguir compor um elenco mais heterogêneo, né, de pessoas racializadas, indígenas, pretas, enfim. Ainda não é uma realidade, mas mudou bastante. E eu acho que eu consigo ser prova viva disso, porque eu passei a me sustentar através da arte do audiovisual, né? Eu fiz muito pouco teatro e fui me distanciando do direito nos últimos anos, de 2018, 2019 para cá, justamente por ter oportunidade. Mas o fato de eu ter tido oportunidade não é uma realidade para a maioria dos meus irmãos e irmãs pretos e pretas. Né? É verdade. Um país tão grande como o Brasil era para estar gerando muito emprego nessa área do audiovisual. Né? Muito emprego. A gente tem um problema ainda que é uma colonização muito grande, né? São poucas séries brasileiras, filmes brasileiros ainda, né? Sem contar esse problema da diversidade. Eu acho que nos últimos tempos tem surgido muitas séries brasileiras, tá? Sobretudo dentro dos players, dos streamers. Tem. Eu acho que é uma realidade que ficou muito presente de 2021 para cá, assim, sobretudo muitas séries foram lançadas, que foram gravadas ali entre 19, 20, 21, foram lançadas do ano passado para cá. Então acho que tem muito conteúdo brasileiro. Agora é isso, né? O acesso às pessoas eu acho ainda limitado, né? A maioria da população ainda está descrita TV aberta, no máximo. Tem que ter mais, né, Maurício? Estou falando, tem que ter muito mais. A gente tem que pensar grande, né? Sim. Deixa eu só fazer uma rodada aqui de comentários. Tem um comentário que era do discussão antiga aqui, antes de você chegar, né? Da André Marcolino. Vários pesquisadores são infiltrados em grupos neonazistas. O governo pode usar o serviço de inteligência e fazer o mesmo. Muito bom, Andréia. Pessoal, pedi para vocês deixarem o superchat, deixarem comentários, perguntas aí para o Murilo Sampaio. Aqui, a Denise, já muito boa essa série Dom. Já tem um fã aqui da série. É isso aí, pessoal. Deixa a pergunta aqui para o Dom e comentários, tá bom? Isso que sobre essa questão de pensar grande, né? Que eu estou fazendo uma campanha aqui para o Brasil começar a pensar em trens de alta velocidade, né? Porque agora o Lula foi na China e a gente sabe que a China, ela, nos últimos 20, 30 anos, fez muito trem, construiu trens ligando as cidades, são trens de alta velocidade. Esse agora que estão fazendo em Xangai, ele chega a 630 km por hora. É um trem magnético, é a velocidade de um avião. E aquilo, você vai de Pequim a Xangai em 4 horas e meia. E a distância de Pequim a Xangai é uma distância maior do que do Rio a Brasília. Uau. Também maior do que São Paulo a Brasília. E você demora 13 horas para ir de ônibus.
né? Aí eu coloco essa discussão e penso, não tem como, o Brasil já era, não tem como o Brasil ter trem. Né? Aí eu cheguei à conclusão, Murilo, que a gente ainda tem que recuperar muito a nossa autoestima cívica. Né? O brasileiro ele se acostumou a pensar pequeno e ele fica até meio com raiva quando ele ouve uma coisa que ele parece ambiciosa, como se aquilo machucasse ele. As pessoas ficam meio amarguradas. Né? Parece que é um retrato da impossibilidade, né? Alguém jogando na sua cara o que você não tem, o que você não pode ser, né? Exato, né? Aí por que o Brasil não pode ter um trem? Primeiro tem que começar a fazer. Você pode fazer um trem, como faz São Paulo, Campinas. Faz algum trem, um trem de alta velocidade, Rio, Magé, você faz algumas experiências e vai construindo, vai fazendo, né? Faz as fábricas aqui. Ia ser bom para. Não, tem 100 milhões de pessoas passando fome. Claro, mas o combate à fome ele é feito também pelo desenvolvimento econômico. Né? E você tem que. O transporte é para você levar comida para as pessoas. Exato, a comida muitas vezes é cara e chega cara no prato, na mesa dos consumidores, por conta do transporte, né? Que está incluso a gasolina, que está incluso a estrada, o pedágio que se paga. Então, ainda isso, é caro, é poluente. Existe uma poluente. lógica de lucro também de grandes empresas, né? No ramo rodoviário, né? E que talvez, não sei, implique, sem querer ser incendiário. Só que eu pensei agora, mano, esse trem magnético ele é tão bom que ele não se move, né? Ele é totalmente estável. Você pode ter um salão de teatro, um salão de vídeo, né? Um cinema dentro, né? Para você assistir. Entendeu? E a quantos quilômetros por hora? O magnético, que está sendo construído agora, na média, os trens de alta velocidade na China são 350 km por hora, na média. Esse trem que chega em 4 horas, Pequim, Xangai. Né? Mas esse novo aí, que é o trem magnético, 630 km por hora, que ele flutua sobre o trilho. Uau! Imagina, dá tempo realmente fazer, né? De performar coisas e shows de música e, né? Exato, um show de música dentro. E legalizado, né? Não na forma da informalidade, como muitas vezes é aqui. Não, legalizado. Adoro essas coisas do metrô, é super legal, mas legalizado porque é com mais garantia de retorno financeiro para o artista, pago pela companhia. Exatamente. Tá aí uma ideia, Murilo. Já saindo com uma boa ideia. A ideia é sua, eu só levanto a bandeira e faço a propaganda, de graça. É isso aí. A gente tem mais 5 minutinhos aqui. Deixa eu ler um superchat aqui da Maria dos Anjos. Olá, acompanho a carreira do Murilo. Miguel, também sou fã de trem. Na Europa andamos muito de trem, vão até 330 km por hora. Exato, é o trem de alta velocidade, mais de 300 km por hora. Né? Imagina se estivesse aqui no Brasil. É isso aí. Por isso, você mora onde? Cara, agora eu estou num lugar. Eu estou no subúrbio do Rio, na casa da minha tia, em Auma. Num lugar porque eu estou de mudança, né? E ainda não sei onde eu vou morar. Mas seguirei aqui no Rio, porque vou seguir trabalhando aqui até dezembro. Mas sempre estou entre aqui e São Paulo, né? Saí da Bahia já faz 8 anos. 8 anos já distante. E você gosta mais do Rio ou de Salvador? Você era de Salvador? Eu falei Salvador, mas não sei. Eu sou de Salvador, sim. O que eu sinto muita saudade é do povo de Salvador, né? Eu acho que Salvador tem uma coisa, tem alguma coisa parecida com o Rio, você acha? Salvador e Rio de Janeiro. Um carisma, né? Os cariocas são muito carismáticos, né? Como os baianos são, assim. Mas e aí isso para a maior parte do país talvez seja a grande similaridade, né? É um povo com um sorriso no rosto, com a piada pronta na ponta da língua, sabe? E essas são as semelhanças entre nós, assim. Só que tem uma profundidade nas relações que é meio íntima ao Nordeste inteiro, né? Aquilo de você ir na casa do outro, sabe? Independente da classe social a qual você pertence, se é politicamente correto falar assim, ou que você frequente, essas trocas muito
muito intensa, sabe? De conhecer a família, de estar ali, de crescer junto. Eu percebo que lá as dinâmicas são um pouco diferentes daqui do Rio de Janeiro, né? Tá bom, Murilo. Chegamos aqui ao final do nosso bloco. Agradeço muito, muito legal conversar contigo. Acho que é, querido. Volto sempre aqui ao jornal. Boa sorte lá no seu trabalho. Muito obrigado. Vocês aí também. Todo mundo lá assistir a série Dom. Vou assistir a série Dom. Eu sempre vejo essa série, só que não tinha assistido. Eu vou assistir para prestar atenção, para pegar você. Por favor. E aí quero ver. E gostei do seu personagem. Personagem interessante. O chefe do tráfico da Rocinha. Não é nada... Olha, não combina nada comigo, mas essa foi a graça. Mas eu gostei. Valeu, Murilo. Grande abraço para você. Outro abraço, querido. Tchau, tchau.